Todos nós buscamos algo. Para alguns, é poder. Não apenas o poder político ou econômico, mas o poder de decidir sobre a própria vida, de influenciar os outros, de moldar o próprio destino. Para outros, é respeito. A sensação de ser reconhecido, admirado, ouvido. Há aqueles que sonham com riqueza, não só no sentido financeiro, mas na abundância de experiências, liberdade e tempo. E há os que buscam sabedoria, aquela clareza que dissolve dúvidas e dá sentido à existência. Mas, independentemente do que buscamos, há um enigma cruel que atravessa todas as nossas ambições. Por que, mesmo com toda a nossa inteligência, repetimos os mesmos erros? Por que, apesar das promessas que fazemos a nós mesmos, voltamos a cometer as mesmas falhas, cair nas mesmas armadilhas, reviver os mesmos padrões que juramos abandonar? Carl Jung nos deu a chave dessa questão com uma frase que deveria ecoar todos os dias na nossa mente. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Não é o mundo que sozinho dita o rumo da sua história. Grande parte do que você vive não é resultado de sorte ou azar, mas de forças internas, invisíveis, que moldam suas reações, suas escolhas e, consequentemente, seus resultados. É como se houvesse um roteiro silencioso, escrito dentro de você, que se repete ato após ato, cena após cena, até que você tenha coragem de mudar a história. Nietzsche, com seu olhar cortante sobre a natureza humana, dizia que o homem é algo que deve ser superado. Ele não falava sobre acumular títulos, bens ou reconhecimento externo, mas sobre transcender a si mesmo, superar os próprios limites, romper com os padrões internos que mantêm a alma acorrentada. A neurociência, séculos depois, confirma que nosso cérebro prefere padrões conhecidos. Ele é essencialmente um conservador de energia. Criar novos caminhos neurais exige esforço e desconforto, e o cérebro tende a evitá-los. Isso significa que, quando você vive uma experiência marcante, seu cérebro registra uma forma específica de reagir a ela. E sempre que algo parecido acontece, ele aciona automaticamente a mesma reação, como um programa que roda sem a sua permissão. Talvez você já tenha experimentado isso. Saiu de um relacionamento desgastante, prometendo a si mesmo que não toleraria mais certas atitudes, mas, meses depois, estava envolvido com alguém que reproduzia exatamente o mesmo padrão, ou deixou o emprego sufocante, acreditando que no próximo faria tudo diferente, e se viu, pouco tempo depois, preso no mesmo ciclo de insatisfação e estresse. Isso não é coincidência, é condicionamento, é o inconsciente conduzindo seus passos. Enquanto a parte consciente de você, aquela que pensa estar no controle, apenas observa. Maquiavel, com seu realismo quase brutal, afirmou: os homens se iludem mais facilmente com o que desejam do que com o que temem. E esse é o ponto central. Nós desejamos mudar, mas tememos o desconhecido. Por isso, buscamos inconscientemente o conforto do familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. É por isso que tantas pessoas voltam para relacionamentos abusivos, se mantêm em empregos que destroem sua saúde mental ou alimentam hábitos que corroem suas forças. A dor que conhecemos parece mais suportável do que a incerteza do novo. E no mundo moderno, esse ciclo se torna ainda mais sofisticado. Vivemos em uma era que vende a ilusão de mudança constante. Novos produtos, novos estilos de vida, novas tendências. Mas, no fundo, a maioria permanece presa aos mesmos comportamentos de sempre. É o profissional que troca de empresa, mas leva consigo o mesmo medo de se posicionar. É a pessoa que posta frases motivacionais nas redes sociais, mas continua procrastinando seus projetos. É o amigo que fala sobre energia positiva, mas vive alimentando ressentimentos silenciosos. É a mulher que se declara empoderada, mas ainda aceita migalhas emocionais. Sêneca, com a serenidade estoica que atravessa séculos, nos deixou um lembrete precioso. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis.
olhar para dentro é um ato de ousadia. É mais fácil culpar o governo, a economia, o mercado, a família, os outros. Difícil é encarar o espelho e admitir: eu sou parte da causa dos meus próprios problemas. No trabalho, isso se revela no talento que permanece invisível porque tem medo de críticas. Nos relacionamentos, é o ciclo de escolher parceiros que refletem nossa própria falta de amor próprio. Na vida pessoal, é adiar indefinidamente aquele projeto que poderia mudar tudo. Platão dizia que a pior prisão é a ignorância de si mesmo. Jung chamou essa prisão de a sombra, o conjunto de impulsos, medos, desejos e culpas que reprimimos ou negamos, mas que, mesmo escondidos, guiam nossas ações. A sombra não é algo que desaparece por ignorarmos sua existência. Pelo contrário, quanto mais negada, mais poderosa ela se torna. É como uma marionetista oculta, movendo os fios da sua vida enquanto você acredita estar agindo livremente. A neurociência mostra que grande parte das nossas decisões é tomada antes mesmo de termos consciência delas. Isso significa que muitas vezes, quando você acha que decidiu algo, na verdade, apenas concordou com um comando que já havia sido disparado no seu inconsciente. Sem reconhecer esse processo, você está condenado a repetir. E o mundo moderno é especialista em manter essa repetição. Somos treinados para fugir do desconforto, e é justamente no desconforto que mora a transformação. Vivemos cercados por distrações, notificações que sequestram nossa atenção, séries que anestesiam nossas emoções, compras que aliviam momentaneamente a ansiedade. Tudo isso nos mantém longe do silêncio necessário para ouvir o que realmente está acontecendo dentro de nós. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Não é o fracasso em si que nos paralisa, mas o que acreditamos que ele significa sobre nós. Não é o término de um relacionamento que nos destrói, mas a narrativa que criamos a partir dele. Eu não sou digno de amor, ninguém nunca vai me querer, eu sempre estrago tudo. Essas histórias se tornam verdades internas, moldando a forma como nos relacionamos com o mundo. E, sem perceber, buscamos situações que confirmam essas verdades, mesmo que elas nos destruam. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas pensamentos não nascem no vácuo. Eles são alimentados por memórias, experiências e padrões que carregamos sem perceber. Se a qualidade desses padrões é baixa, a vida que você constrói a partir deles também será. Por isso, a verdadeira autoridade sobre a vida não vem de títulos, cargos, dinheiro ou aparência. Ela nasce quando você rompe o ciclo automático. Quando entende que mudar não é apenas trocar de cenário, mas mudar a forma como você reage a ele. É assumir o controle do volante, mesmo quando o caminho é desconhecido. Isso exige coragem. Coragem para encarar a sombra, para admitir falhas, para confrontar crenças antigas. Coragem para sentir desconforto sem fugir para distrações. Coragem para dizer não a padrões que sempre foram sua zona de conforto. E coragem, principalmente, para perceber que a mudança real começa quando você para de esperar que o mundo mude e decide mudar a si mesmo. Schopenhauer dizia que o homem pode, é verdade, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Isso significa que a liberdade real começa quando você entende de onde vêm seus quereres. Se eles vêm de padrões inconscientes, você não está vivendo por escolha, está apenas obedecendo a um roteiro antigo. No fim, tudo se resume a uma decisão: continuar chamando seu padrão inconsciente de destino ou assumir a responsabilidade por reescrevê-lo. Isso não acontece de uma vez. É um processo diário, feito de pequenas escolhas conscientes. É a cada momento escolher não reagir no piloto automático, mas agir com intenção. E quando você começa a fazer isso, algo muda. Você percebe que não precisa mais correr atrás de poder, respeito ou reconhecimento. Essas coisas passam a vir naturalmente, porque você se torna alguém que não vive preso ao passado, mas constrói de forma consciente e deliberada o próprio futuro. Então eu te pergunto,
Você vai continuar vivendo como espectador da própria vida ou vai, finalmente, assumir o papel de autor da sua história?